Olá! O Globo Universidade de hoje está na moda. Muitos acham que ela começa na passarela, mas eu vou mostrar que tem muito trabalho de bastidor por trás de tudo o que é tendência. Eu vim ao São Paulo Fashion Week, o maior evento de moda do país, conversar com quem estuda e ensina o assunto, que aliás dá muito pano pra manga. Tem gente inventando moda do ponto de vista da comunicação, da criação e dos negócios. E você vai ver que os tecidos são peças fundamentais para profissionais bem diferentes. Esta engenheira química pesquisa fibras vegetais brasileiras para a produção de novos tecidos. Alunos da USP ajudam uma cooperativa de costureiras de São Paulo a desenvolver novos produtos. Ele uniu as artes plásticas com a publicidade para criar e dizer aquilo que pensa. É por isso que ele ama o que faz. Está no ar o Globo Universidade. Luzes, câmeras, muitas câmeras e ação. Com passos sincronizados, as modelos anteciparam as tendências do verão de 2011 no São Paulo Fashion Week, um dos maiores eventos de moda do mundo. Com uma superprodução, 40 marcas desfilaram suas criações. Mas se durante o desfile os holofotes estão na passarela, antes dele começar, as luzes se voltam para a plateia. Dentro de poucos minutos, essa sala de desfiles vai se transformar no centro das atenções. Essa passarela vai ganhar todos os flashes. Os cinegrafistas e fotógrafos já estão ali estrategicamente posicionados e na plateia, além dos convidados, ficam os repórteres e os profissionais da moda. Mas é cada vez mais difícil dizer onde começa a atividade de uns e termina a dos outros. É muito comum ver jornalistas especializados em moda e profissionais da moda trabalhando com o jornalismo. E é essa fusão de conhecimentos e de olhares, o aprendizado de algumas alunas de negócios da moda da Universidade Anhembi Morumbi, aqui de São Paulo. Elas observam tudo o que acontece aqui nos desfiles e depois passam todas as informações para um site especializado. Uma delas é a Flávia. Flávia, como, do ponto de vista de uma aluna de moda, quais são as informações mais importantes, mais essenciais de um desfile? Eu acho que são as informações que a gente consegue no backstage, que a gente fica cara a cara com quem faz todo esse processo. Então a gente conversa com os estilistas, com os maquiadores, com os cabeleireiros. Então dá para saber todo o processo criativo que vai ser desfilado. Papel e caneta na mão. Começa o trabalho da Flávia. E as anotações continuam nos bastidores. O mais difícil é conseguir falar com a estilista. Muita gente quer a mesma coisa. Daí, tumulto na porta do backstage. Mas a apuração importante requer sacrifício. A gente já vem. E quem espera sempre alcança. Eu queria saber qual que é a inspiração para a coleção isso. A água de coco se inspirou nos 17 patrimônios da humanidade no Brasil. Fizemos uma pesquisa muito grande, a Unesco deu um apoio muito grande nessa pesquisa. Então, é uma coisa muito cultural, onde vai começar por Brasília, depois vai por Ouro Preto, vai para Foz do Iguaçu, vai para Pantanal. Então, é uma coisa muito bem desenvolvida. O que você aprendeu dessa conversa? Aprendi que dá pra ver bastante, tem que olhar bastante as estampas também, que eu dei uma olhada, que estão bastante, dá pra saber bem qual é a coleção. A maratona da Flávia acaba aqui, na sala de imprensa. É hora de transformar tudo o que ela viu e aprendeu em texto, em matéria para o site. E quem supervisiona essa atividade desde o início é a professora Eleni Cronca. Professora, eu tenho ouvido muito por aqui que moda é uma forma de se expressar, é uma maneira de se comunicar. E essas meninas, além de aprender a se comunicar por meio da moda, estão aprendendo a comunicar a moda. E como é que você direciona esse olhar do que é principal numa cobertura como essa?
Bem, esse trabalho ele começa já em sala de aula com os textos, com os textos que nós produzimos no nosso dia a dia, em sala de aula, produzindo blog e tudo isso. Depois a gente vem para cá, né? Antes de vir para cá a gente já se informa, as meninas já se informam sobre o que as coleções, o que as marcas estão apresentando, o que elas vão encontrar aqui na passarela, ou seja, e depois chegando aqui, na verdade é conversar com o estilista, é conversar com aquele que participou de todo o processo criativo da marca, conversar com os maquiadores, enfim, e depois, enfim, voltar para cá, escrever o texto e juntar com as fotos, fazer um trabalho de seleção desse material e colocar no ar. E estar aqui nos 7 dias ou 6 dias de São Paulo Fashion Week, seja quanto for, vale exatamente como uma prova intensiva daquilo que a gente aprende no dia a dia na sala de aula. Aliás, agora ela saiu correndo para pegar o desfile que a porta está fechando. Isso que é compromisso com o desfile, né, professora? Totalmente. Então a gente quer realmente os profissionais engajados já no dia a dia do mercado. É isso aí. Daqui a pouco você vai ver como as passarelas criam moda e como o curso de design ensina a criar a moda das passarelas. O que eu mais gosto como estudante de moda é poder participar de São Paulo Fashion Week, trabalhar na sala de imprensa junto com grandes jornalistas, inclusive com a minha professora, a grande jornalista Eleni Kronka. Dá um tchauzinho, Eleni. Isso ajuda muito na minha formação e me mostra que o conteúdo que eu aprendo na sala de aula pode ser inserido na São Paulo Fashion Week. É isso. Meu nome é Júlia Baruch Ramos, eu sou professora doutora do curso Têxtil e Moda da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. A função do engenheiro químico na moda é muito importante, tanto na fabricação de fibras sintéticas, como por exemplo nylon, poliéster, com matérias-primas totalmente petroquímicas, como quando a gente fala em fibras naturais, no processamento dessas fibras e no beneficiamento, ou seja, que características nós queremos dar, que cor, que toque, vai ter acabamento anti-chamas, vai ter acabamento contra a molhabilidade, por exemplo. Então tudo isso são processos em que o engenheiro químico atua intensivamente, tanto na produção da matéria-prima, quanto nas características que a gente vai dar no produto final, ou seja, nesses tecidos. E nós estamos estudando características de fibras vegetais, objetivando tanto aplicações para tecidos, como aplicações, por exemplo, para artesanato e também descoberta de novas matérias-primas para a fabricação de compósitos. Os compósitos, eles são uma base, que pode ser uma resina, um plástico, cimento, reforçado por essas fibras vegetais. Nós vamos às unidades de conservação florestal, retiramos as espécies, secamos, desfolhamos, cortamos em pedaços e colocamos em água para o processo de maceração, que é uma fermentação natural em banho-maria por 3 semanas. Depois desse período, as fibras são liberadas e nós podemos retirá-las com a mão, como estas que estão aqui. Os testes que nós aplicamos sobre essas fibras são vários. Dentre os que eu posso citar, são testes realizados em microscópio para saber da estrutura dessas fibras, testes de resistência e alongamento feitos em um aparelho chamado dinamômetro, e nós podemos fazer testes em ácidos, bases, solventes para saber da resistência química dessas fibras, e podemos usar outras substâncias para melhorar as características dessas fibras. Nós esperamos que a partir dessa pesquisa, em primeiro lugar, o Brasil se torne mais consciente do potencial de matérias-primas vindas do seu reino vegetal, em primeiro lugar. E lógico, nós esperamos realmente encontrar novas matérias-primas. E a vontade de desenvolver novos produtos a partir dessas novas matérias-primas.
A São Paulo Fashion Week, a Semana de Moda de São Paulo, tem desfile dentro e fora das passarelas. O toque de estilo, em geral, está no detalhe. Um sapato, um colete, um corte de cabelo. O que os estilistas criam, os consumidores copiam. E assim gira o mundo da moda. As mesmas referências inspiram resultados variados. A moda que veste quem circula pelos bastidores de um evento como esse, as pessoas no dia a dia mesmo e até a repórter, para a gravação de uma matéria, são versões mais convencionais, adaptações dos modelitos muitas vezes ousados que desfilam pelas passarelas. E tanta ousadia fashion nasce a partir de alguns elementos básicos, como uma cartela de cores, referências culturais, um público-alvo e alguns desenhos. O designer de moda é um criador de tendências. E o que ele está pensando hoje pode ser o que você vai vestir amanhã. Cada vez mais universidades vêm se voltando para a formação desse profissional, como é o caso da Iambi Morumbi, aqui de São Paulo, onde a professora Mariana Raquel Roncoleta dá aulas. Professora, o designer de moda é um pouco visionário, né? Como é que se ensina a formar gostos? Bom, primeiro com muita pesquisa, né? Desde o começo do curso, o design de moda ele vai trabalhando uma temática. Então nós abordamos várias temáticas em 6 semestres diferentes. Ele faz essa pesquisa, vai se aprofundar nessa pesquisa, que é, por exemplo, aqui como no painel que a gente falou. Então ele pesquisa a cultura, aqui no caso a Liberdade, né? O bairro da Liberdade. Aí cria para um público-alvo específico, ele também pesquisa esse público, que é esse caso aqui. Aí desenvolve os croquis e as coleções. E professora, precisa ser um bom desenhista para ser um bom designer? Ele precisa dominar a linguagem de designer, ou seja, pegar uma ideia e transferir essa ideia e comunicar algo através de um produto que às vezes é material ou imaterial. Ele não precisa ser um ilustrador perfeccionista nesse sentido, mas saber rabiscar um pouquinho é bom. E além dos desenhos, os alunos aprendem a criar também novos materiais, como é o caso desse tecido e dessa bolsa. Tem que colocar a mão na massa mesmo, professora? Tem que fazer, tem que pesquisar. Esse trabalho, por exemplo, é de uma temática que foi desenvolvida também com referência no cinema. Então eles trabalharam toda a trama, isso daqui, que é o pretinho, ele está sendo feito de fita VHS. Então ele foi tramado, né, a trama e o urdume, trançado dessa forma, para desenvolver a ideia que eles queriam, que era de metamorfose. Então o designer ele vai ter que aprender a trabalhar um pouco do croquis, né, que é o desenho. Ele tem que ter técnicas de modelagem, sim. Ele tem que aprender técnicas para conseguir trabalhar tecidos e materiais para poder dominar a sua linguagem, que é fazer coisas. Já já você vai ver a moda que acontece longe das passarelas, negócios que estão na moda e um curso que ensina a ter boas ideias. Eu acho que a moda é importante para a sociedade porque através da moda, através do design, através do que as pessoas querem ver, do que as pessoas acham bonito, a gente pode gerar renda em comunidades carentes ou construir peças de roupa com tecidos sustentáveis. Existe uma série de coisas que a gente pode contribuir que deixa de ser só a moda, só o design por si só. Vira um objeto com fundo social, né? Meu nome é Beatriz Dutra, eu estou no 7º período de Têxtil e Moda na Universidade de São Paulo. Eu participo do projeto de formação de uma cooperativa de costura no Jardim Apuanã, que se localiza na Zona Norte de São Paulo. O que a gente trabalhou agora foi o desenvolvimento do produto. Então, é desde a oficina que a gente dá para as costureiras, para elas aperfeiçoarem as técnicas, até a venda do produto, a etiqueta, a embalagem. Eu cuido da preocupação de todo o processo de desenvolvimento. Como aluna de Têxtil e Moda, o meu trabalho no projeto foi a criação das almofadas. Eu fiz os desenhos e hoje a gente faz as centopeias, as frutas e as formas geométricas. E através do talento delas, a gente gera renda para a comunidade.
Eu vim fazer moda com a vontade de estudar o lado social da moda. Eu tinha que fazer alguma coisa por alguém. Eu tenho que aproveitar a minha graduação pública e fazer alguma coisa para alguém que não seja uma benfeitoria só por mim. Para os alunos, esse tipo de projeto tem importância em 2 aspectos. O primeiro aspecto, no nível pessoal, vamos dizer, no nível humano. Os alunos, eles percebem que existe um entorno, uma sociedade em volta deles que é totalmente carente, totalmente desprovida de recursos. Então, o aluno começa a perceber que ele pode fazer a diferença nesse tipo de comunidade. O segundo aspecto é a questão do desenvolvimento profissional do aluno. Eles têm que lidar com a questão de gerenciamento de recursos humanos, que são as senhoras, eles têm que lidar com a gestão de recursos financeiros e eles têm que lidar com a parte toda de gestão de recursos materiais. E isso já prepara o aluno para uma atividade profissional futura. No São Paulo Fashion Week, quase todos os olhares estão voltados para as modelos. Quase todos. Porque a moda pode estar em qualquer lugar. Objetos de decoração, cadernos, escovas de dente. A moda é muito mais do que aquilo que se veste. Está em tudo que se consome. Todo tipo de design, serviço e até comportamento pode ou não estar na moda. E o mercado, que comercializa tantos e cada vez mais produtos, precisa de profissionais capazes de idealizar, implementar e desenvolver novos negócios. E é isso que aprendem os alunos do curso de Negócios da Moda da Universidade Anhembi Morumbi, aqui de São Paulo. E o professor Emerson Tsuka é o coordenador do curso. Professor, o que é moda do ponto de vista do negócio, do business? É tudo aquilo que tem ou precisa ter linguagem de moda, direcionamento para moda e que precisa de uma alavanca de negócios, de venda, de reposicionamento no mercado para poder aparecer e vender. Que disciplinas os alunos têm durante o curso? Assim, que habilidades eles precisam desenvolver mais? Eles vão ter fundamentalmente a base de administração e marketing, né, estudos de comportamento do consumidor, além de toda a fundamentação em moda que o aluno precisa ter, história da moda, estudos da moda, etc. Eles vão criar propostas de novos negócios, vão criar propostas de novos serviços na área de moda, então não deixa de ser uma área voltada também à criação, mas não a criação como todo mundo conhece. Não a criação de desenhos, de modelos, de tendências, mas que negócios são esses em que eles podem trabalhar? Que mercado é esse que vai absorver esses alunos? O mercado ele é amplo, né, porque tudo aquilo que não está relacionado a desenvolvimento de design, ou desenvolvimento de produto, mas que tem a necessidade de moda, é onde o aluno de negócios vai atuar. Então, na área de compras, importação e exportação, no desenvolvimento de novos serviços ou até de linhas de produtos que não são ligadas diretamente à roupa, né, a vestuário. Ele tem que ser um empreendedor, porque se o aluno de negócio não tiver o empreendedorismo no sangue, ele vai ficar dependendo de alguém para empregá-lo. Ele tem que ter essa garra, essa vontade de querer empreender e explorar novos mercados. Fashion Week, eu posso fazer contatos novos. Quando eu assisto a desfiles, eu posso tirar do desfile a parte conceitual e acompanhar todo o processo das lojas, o processo de compra do produto. Então, além de fazer contatos com outras pessoas, eu tenho essa oportunidade de ver a transição da criação até a entrada do produto na loja. Isso é essencial para um criador. O que eu mais gosto assim é o desafio de criar e compreender um grande universo e trabalhar em equipe.
Meu nome é Fábio Namatami, tenho 51 anos, eu sou publicitário e artista plástico. Eu me formei em 2 cursos simultaneamente, de publicidade e artes plásticas, na Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, em São Paulo, em 1981. Na verdade, eu poderia ter sido artista plástico, mas eu resolvi desviar um pouco desse caminho, que na verdade eu acredito que não é um desvio tão grande, e resolvi fazer figurino para teatro. O meu trabalho assim, de bastidor, ou que é o entorno da peça, ele começa muito cedo. Eu gosto muito de trabalhar junto com o ator e com a direção. Eu sempre procuro experimentar peças, ver se aquilo é adequado, ver se o ator consegue se movimentar bem com esse figurino, ver se ele vai ficar bom na luz, se ele tem um volume suficiente para ser visto de longe. Enfim, eu gosto muito de ir pesquisando junto com a criação do espetáculo. O meu trabalho começa assim, eu primeiro preparo uma maquete, eu construo essa simulação de cenário e eu vou estudando como é que os personagens, os figurinos ficariam na frente desse cenário. Depois disso, eu venho para uma pesquisa de livros, revistas, enfim, referências que tenham a ver com o tema. Eu uso também a internet para fazer pesquisa de materiais, de texturas, de cores, de época, e aí eu passo para o desenho. Eu começo a fazer uns croquis para poder estudar um pouco cores e formas, aí finalmente eu pego o desenho final, que é o figurino que vai para o palco. Eu estou com uma peça em cartaz em São Paulo, que se chama As Meninas. Oi, gatas! É uma adaptação de um romance da Lígia Fagundes Telles, foi adaptado pela Maria Adelaide Amaral. Que você tá aqui. Alô? A peça se passa nos anos 70, a história de algumas meninas num pensionato, retrata uma época de muita repressão e violência contra o comunismo e as ideias libertárias da época. Tendo uma conversa com a Maria Adelaide, eu entendi que ela pretendia uma coisa um pouco mais abstrata e mais ampla, não tão localizada, mas que as pessoas pudessem compreender os sentimentos das personagens. Então, reduzir o figurino numa peça sob uma roupa preta. Eu aprendi umas coisas na faculdade que na época eu achei que eram um pouco desnecessárias e que hoje eu sinto que são muito úteis. Na artes plásticas, com certeza, é a noção de cor e de volumes. E na publicidade e propaganda, uma coisa que foi muito fundamental é compreender o psicológico do ser humano. E ele é muito importante para quem faz teatro, porque você conta a história de homens para outros homens. Então, ter essa compreensão eu acho que é fundamental. Eu amo meu trabalho porque eu acho que é a forma com que eu me comunico e que eu me relaciono com o mundo. É através dele que eu posso criar e dizer aquilo que eu penso. E estar colaborando com esse tipo de trabalho é que me emociona e que me faz assim, cada vez mais apaixonado pelo que eu faço. Um simples adereço faz a diferença. Uma diferença boa ou ruim. Tudo depende do estilo, da ocasião e da época. Então, um chapéu que fez a cabeça das mulheres nos anos 40 não combina nada com o visual contemporâneo. Mas é uma referência importante para quem estuda a moda. E é por isso que faz parte do acervo da Peciteca, da Universidade Anhembi Morumbi, aqui em São Paulo. O espaço é aberto ao público. E além das peças antigas, tem os croquis, todos feitos por alunos, um mostruário de tecidos, de diversas cores e texturas. E aqui, olha, nessa mesa, catálogos de moda e álbuns com fotos de desfiles realizados no mundo inteiro. E se você quiser saber mais sobre tudo que foi mostrado no programa de hoje, visite o nosso site. O endereço é globouniversidade.com.br. De São Paulo para a região do Jalapão, Tocantins. Na semana que vem, a gente vai acompanhar uma pesquisa sobre o uso sustentável do capim dourado, matéria-prima para o artesanato que sustenta muitas famílias. Você vai ver como uma outra planta do Cerrado também é usada no artesanato. E
E você vai descobrir ainda por que o Jalapão é o foco desta professora de fotografia. Não perca! Até a próxima. Tchau!